É, a paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, nessa noite, neste momento, eu estou aqui fazendo um vídeo, né? Justamente para resguardar a todos, tanto católico, tanto cristão, evangélicos, tanto os espíritas, ou que seja, né? Quer dizer, nós devemos entender aqui, né, que a liberdade de religião, país laico, expressão, todo mundo acredita no que quer. Se você quiser acreditar que pedra, né? Pedra, ela é um cabo de madeira. Quem vai chegar e vai questionar com você? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam, né? Então a fé, ela é individual, a salvação é individual. Ninguém é obrigado a crer naquilo que fulano, ciclano, né, prega ou fala. Então, se nós estudarmos bem a Bíblia, nós não seremos enganados pelos charlatões, pelos mentirosos, porque nós sabemos que o arrebatamento está vindo aí. O arrebatamento a qualquer momento vai acontecer. E lembrando bem, quando se trata de religião, né, pior é o governo que nas suas escolas, nas escolas das crianças, eles querem infiltrar, inserir, né, documentos de que refere a homossexuais, né? E como nós já vimos aí, muitos dos políticos combatendo isso aí. Então, né, é claro que a liberdade religiosa, ela tem que partir do próprio familiar. Só que tem um detalhe, a salvação individual. A pessoa, ela tem o livre-arbítrio, né? Religião, né, ou decidimento de crença, de crer, você crê no que você quer, né? Então, nós cristãos, é diferente. Veja que nós sabemos aí, na época de Lutero, Lutero aí descobriu aí o Pentecoste, o pentecostalismo, e também descobriu aí as verdades bíblicas, que se tornou-se chamado, aqueles que se opõem, aos ensinos da Igreja Católica, são chamados protestantes, né? Então veja bem que não importa a idade de uma criança, né? Desde quando, se a criança ela é pequena, né, quem tem que educar é os pais. Se o adolescente ele já sabe escolher o que ele quer, né, a fé é individual, nem mãe nem pai pode privar a pessoa seguir a Cristo, né? É lógico, hoje nós temos aí uma lei que creio eu que se um adolescente quiser ser um bandista, né, e ele debater contra o pai e a mãe, a lei vai amparar ele, porque é direito de liberdade, mesmo que seja aí um adolescente de 16 anos, 17, né, 15 anos. Mas a palavra de Deus, ela é para todas, ela é tanto para criança como para adultos, idôneos, para a humanidade inteira. Então, quando a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um canal no YouTube para falar da palavra de Deus. Eu, porventura, eu falo da palavra de Deus, né? Eu não estou aqui no YouTube para ganhar dinheiro, porque não se ganha dinheiro com o verdadeiro evangelho pregado no YouTube, porque não dá dinheiro e não dá povo. Mas eu tenho alguns inscritos, tem. Esses inscritos, eles pensam igual a mim e concordam, como eu também concordo, né? Quem pode convencer o homem do pecado? Só o Espírito Santo de Deus. E a salvação, ela é individual, ela nasce no coração de cada pessoa, de cada vida, né? Então, quantas mães, quantos pais estão correndo atrás dos seus filhos nas drogas, na prostituição, nas cadeias, né? E quando se acha, né, os filhos acham uma pregação dessa, uma palavra dessa, acha que a gente está omitindo, está mentindo, está tentando fazer alguma lavagem cerebral na cabeça de alguém. Não, é simples. É só pegar a sua Bíblia, se você é um cristão, né? Se você não for um cristão, você não vai pregar a Bíblia. Mas se você for um cristão, você vai pegar a Bíblia. Qual é o manual do crente, né? Qual é o manual do cristão? Qual é o manual do católico? É a Bíblia Sagrada, né? O manual do protestante, dos cristãos, dos evangélicos, é a Bíblia Sagrada. Então, existe pastores, existe padre, né, que conhece toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas eles não pregam a verdade. Porque se pregar a verdade, é óbvio que essas tais pessoas, elas vão ficar, elas vão sair das suas igrejas, não vai dar dízimo, não vai dar dinheiro, e muitas das vezes vai chamar o padre ou o pastor de mentiroso, de charlatão e vice-versa. Bom, não é só eu que entendo
essa mensagem desta forma, doutrina. As doutrinas que eu entendo, o manual, o manual do verdadeiro cristão é a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente fala sobre doutrinas, é o que nós creiamos. Eu creio nessas doutrinas. Eu vejo, eu abro a Bíblia, leio, interpreto e vejo que a Bíblia condena. Existem aqueles que vê, interpreta de outro lado que eles não concordam. Não é porque eles não concordam comigo que eles vão estar aí errados, né? No sentido, porque eu concordo numa coisa, ele não concorda, eu não vou condenar essa pessoa. Por exemplo, eu não concordo dentro da Bíblia, a Bíblia diz que é pecado, o homossexualismo, ou seja, o afeminado. Mas eu tenho alguma coisa contra o afeminado? Não. O que eu não posso aprovar deles é a atitude deles. Mas eu amo a pessoa deles em Cristo Jesus. Inclusive, já apacentei alguns com amor e não faço distinção, diferença de ninguém. Todos para nós somos igual. Não é como a lei manda na Constituição Federal, que diante da Constituição, todo perante a lei é igual, né? Mas não é assim que funciona na prática. Mas a Bíblia Sagrada, ela é uma Bíblia, ela é uma só. O manual do cristão é uma só, né? Então, quando a pessoa ela desperta, quem muda, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu não convenço ninguém do pecado. Agora eu expor a minha fé, expor no que eu acredito na Bíblia, eu mostrar a Bíblia no que está escrito. Se isso aí, né, é contrariado ou contrariar alguma fé de alguém, alguma crença de alguém, quer dizer, eu não estou lendo um livro que eu escrevi. Eu estou lendo um livro maior da história que foram feitos por homens inspirados por Deus, né? A própria lei foi o próprio dedo de Deus que escreveu e o próprio Moisés foi que lavrou as pedras. Então, eu não posso me calar diante da verdade. Como alguém vem me questionando e dizendo que, né, que eu tenho pregado que roupa não é pecado, que a mulher usar calça é pecado. Sim, nós temos a base dentro da Bíblia e eu creio piamente. E você, na verdade, se você não quiser crer, você não é obrigado a crer. Mas eu creio e prego. E o Espírito Santo é que convence o coração. E se essas tais pessoas foram convencidas o coração igual o meu, então estamos no mesmo barco. Então veja bem que a Bíblia condena sim maquiagem, calça comprida para mulher, corte de cabelo. Uma senhora me ligando disse para mim que eu disse que a cruz não pode ter dentro de casa. Sim, eu disse que a cruz é maldita. E não é só a minha Bíblia que diz, é a Bíblia católica também que diz, né? Porque todos que morriam numa cruz, ele era maldito. Ele se tornava maldito porque era pendurado numa cruz, né? E a Bíblia fala que nós devemos seguir a mensagem da cruz, não a cruz. Qual foi a arma que matou Jesus? Não foi a cruz? Foi a cruz, não é verdade? Foi a cruz que matou, que o diabo usou para matar Jesus. Então, todos que eram dependurados numa cruz, eles se tornavam malditos. E a Bíblia manda seguir a mensagem da cruz. Eu te pergunto, a mensagem da cruz ainda está na cruz? Quem é a mensagem da cruz? Não é Jesus? É Jesus. Então, se Jesus não está mais na cruz, então nós não devemos ter uma arma do inimigo na nossa casa. Afinal de contas, você amaria uma arma que matou o teu filho? Afinal de contas, você daria, né, ênfase ou daria crédito a uma arma que matou teu filho? Lógico que não. Você não amaria a arma que matou teu filho. Então eu não posso amar uma arma que matou o meu Jesus. Eu não posso amar uma arma que o diabo usou para matar Jesus. Porque na verdade aquela arma matava criminosos, né? E Jesus era o inocente. E é um inocente, foi um inocente, sempre será um inocente. E ele foi morto, né, por aquela arma que o diabo criou. Porque na verdade aquela cruz não era de Jesus. Era para Barrabás. Então, outra história também que alguns me acusam dizendo que a televisão não é pecado porque eu estou na internet. Eu quero te dizer que eu baseio, né, a minha crença dentro da palavra de Deus em Ezequiel capítulo 8, versículo 12, né, desde aquela época aos dias de hoje, que é a casa do diabo. Ou seja, o que uma televisão traz para dentro de um lar, né? Desgraça, prostituição, ensina o filho a ser rebelde, a filha a ser rebelde, fumar maconha, destruir. Quer dizer, só tem desgraça mesmo. Mas você tem escolha? Não. Às vezes o diabo coloca um programa evangélico no meio daquele intervalos, né? Uma oração para te tapear. Mas depois volta novamente. Só tem pornografia, prostituição, traição ensina você a ser feiticeiro, bruxo, ensina a fazer magia, os ciúmes ensina tudo isso. Então eu te pergunto uma coisa. Se você quer assistir uma coisa que venha te edificar, você não vai achar. A televisão é um restaurante de cardápio,
próprio, ou seja, eles te dão o que eles têm para te dar e você é obrigado a comer. Se você não quiser, você vai desligar e vai ter uma televisão. Ter uma televisão dentro de casa, né, para assistir, para não assistir nada, é melhor não ter, né? Bom, alguém me pergunta se jogo é pecado. Eu, como pastor conhecido da palavra, eu vou dizer que sim, claro que é pecado. Eu me baseio, rasgaram as vestes de Jesus naquela época, né? E qual foi o prêmio do soldado? Justamente, foi o quê? Foi justamente um tapa, né? Uma bofetada que o soldado teria que dar na face de Cristo, né? Porque lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. Então, imagina só, se o jogo ele não fosse pecado, nós vemos aí, eu tenho história de o pastor Josué Orion, ele conta uma história de um diácono, né, de uma família da Assembleia de Deus, que o menino estava jogando videogame, né, e lá era Hell, Inferno, não sei o que, né, o nome do videogame, e era acho que nos Estados Unidos, não sei, se não me foge, deve estar aí no YouTube, e aquele jogo era satânico, era um jogo que, na verdade, o diabo conduziu o menino até o último portão do inferno. E ele convidou o menino para ser rei, para ir reinar com ele no inferno, através de escrevendo na tela do monitor. E o menino aceitou. Então ele instruiu o menino pelo próprio videogame. E ali naquele momento, né, conta-se o pastor José Orion que o diabo mandou ele tacar álcool na cabeça dele, fogo na cabeça dele, e se matar, escrever um bilhete e deixar para os pais. E os pais, então, iriam saber que ele se matou para reinar com Satanás. E foi o que aconteceu. Pegou fogo em tudo, matou o menino, queimou tudo, mas a carta o que o menino fez, não queimou. Então, se nós vemos aí, se jogo não fosse pecado, veja esse tal de Pokémon, quantas almas, né, morreram, né, atrás desse bicho e foram pro inferno já. Outra, o jogo da baleia, né? Então, quantas pessoas morreram, né, por causa desse jogo aí? Como que alguém vem para mim dizer que jogo não é pecado? As pessoas que falam que jogo não é pecado é porque tá possessa por demônios, né? Agora eu te pergunto uma coisa para você. E eu digo a verdade, é uma pessoa que está do lado do mal. Porque eu digo uma coisa para você. Um time de futebol, né? Se havesse harmonia entre eles, não havia rivalidade. O filho sai para assistir um jogo, um menino bom, né, um menino até de boa índole, e de repente ele volta no caixão. Por quê? Porque o time dele fez um gol e ele gritou gol. E aquele seu rival que torcia ao contrário, que perdeu, né, vai dar um tiro na cabeça dele, né? Então eu te pergunto, que benefício traz isso? Aonde está escrito que o cristão deve jogar jogo? Agora, é claro, você não é obrigado a tirar nada de dentro da tua casa. Quem liberta não é o pastor, não é o padre. Quem liberta é Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, a pergunta que não quer calar, né? Existem pessoas que têm seus filhos e a gente instrui eles dentro da palavra de Deus. Eu nunca quis instruir filho nenhum a ser desobediente com o pai e com a mãe. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que a homem, né? Então, esta é a razão. A palavra de Deus está acima de tudo. Quantos pais, quantas mães têm me ligado agradecido que os seus filhos hoje são uma bênção na presença de Deus, porque eles ouvem a palavra de Deus através do meu canal e eles são libertos. Eu tenho muitas pessoas que me chamam no WhatsApp e eu ajudo. Eu nunca destruí lar de ninguém e nem nunca preguei aquilo que eu não creio dentro da palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus hoje no Brasil se tornou crime, até no meio de muitas famílias evangélicas. Claro, quem é contra a palavra de Deus é contra Deus, não é a favor de Cristo. É claro que o diabo ele quer parar o evangelho, tanto faz na mídia ou em qualquer lugar, né? Veja outra coisa também que eu digo para vocês. Eu, como pastor, eu vivo da fé. E se você acha que eu minto, a Bíblia explica muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 9 que quem prega o evangelho vive do evangelho. Então, quer dizer, primeiro, pedir não é crime, enganar sim, né? Trapacear sim, charlatear sim, mas pedir não é crime, né? Então, se a pessoa de coração livre, espontânea vontade, né, ele chegou a doar, é uma situação. O que você não pode chegar é estipular, chegar ali, deprimir ou estimular a pessoa, né, a doar sua casa, seu carro. Isso aí, sim, isso aí é charlatismo, isso aí é maligno. Mas você sentiu
particularmente, pessoalmente, né, ajudar a obra de Deus, isso não vem de você, isso vem do Espírito Santo de Deus. Claro que eu sou contra muitos pastores que apacentam os bens das ovelhas e não as ovelhas. Apacentam os dízimos, as ofertas, mas as pessoas, eles deixam perecer. Então, qual é a função do verdadeiro pastor? Pregar o evangelho verdadeiro, tirar as almas do inferno, dizer aquilo que é pecado e aquilo que não é. Agora eu digo uma coisa, meu irmão. Eu pregar o evangelho, pregar a Bíblia Sagrada, o que eu creio, você tira a sua conclusão. Se isso é pecado ou não. Quem vai te libertar é Jesus. Ninguém está mandando você tirar os seus brincos. Ninguém está mandando você, forçando, né? Forçando você tirar os seus brincos, tirar as suas calças legs, suas calças, seus shorts, tirar as cruzes que carregam no pescoço dentro de casa, né? Então, quer dizer, as imagens ocultas. Ninguém está te obrigando. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas Jesus também foi perseguido. E muitas pessoas perseguiram Jesus porque ele disse a verdade. Falar a verdade no país hoje está se tornando crime, né? Então, eu quero te dizer para você que Jesus, ele não veio trazer paz a esta terra, ele veio trazer divisão entre os seus e o mundo. Então, se o Espírito Santo de Deus te convence do erro, não é o pastor que te convenceu. Agora, a Bíblia diz que a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Se não há quem pregue, como que você vai saber a pura verdade? Se não há quem pregue, como que você vai saber que aquilo é pecado ou não? Agora veja bem, eu estou aqui, né, no YouTube. Se você vem aqui e me pergunta, pastor, isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Isso é pecado? Nós estamos no YouTube, uma mídia livre, né? Meu canal não é canal de apologia, meu canal não é canal de pornografia, meu canal não é canal de aliciamento, meu canal não é nada, meu canal é evangélico, eu prego Bíblia. Agora, a questão que eu prego, entendo, e que o Espírito Santo de Deus, ele me mostra, eu vou passar para vocês. Se vocês tiverem o mesmo discernimento que eu, vocês vão entender. Não é à toa que eu tenho 76 mil inscritos no meu canal. E olha que é muita gente que pensam e segue um Deus que eu sigo. Então, eu acredito que muitas mães, muitos pais, vai contra os filhos, vai contra o marido, a esposa. Por quê? Porque estão mudando a sua história com Deus. O direito de liberdade de expressão em religião, ele começa desde quando a pessoa entende o que ele quer, né? Isso vale também para os filhos, para os pais, para a esposa, para o esposo, né? Então veja bem, então a salvação individual, nós sabemos que pequenos que cometem pecado diante de Deus vão ser julgados e condenados. Então por isso a Bíblia diz que a mãe não vai salvar o pai não vai salvar a mãe, cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. E existem muitas pessoas estúpidas e ignorantes que acha que a gente, como pastor, vem para a mídia, né, persuadir alguém, ou seja, excitar alguém a ódio, excitar alguém a isso. Não, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Eu quero dizer uma coisa, que está aqui uma pessoa que resguarda a palavra de Deus e cumpre a lei do homem, né? Como eu digo, eu não mato, eu não roubo, eu não transgrido a lei do homem, né? Eu não sou bandido, não sou assassino, não sou ladrão, né? Não devo a justiça, não sou procurado, né? Conheço a lei porque já trabalhei na lei, respeito a lei, né? E não sou fugitivo e tenho minha cara livre, aberta aqui, até o meu WhatsApp no canal tem. Então, para vocês verem que é óbvio que Satanás se levanta para querer derrubar aquele santo, né? E veja bem, né? Eu não uso de mentira, não é verdade? Então, o que eu prego, eu não prego de mim. Eu prego Bíblia, examina as escrituras. Examina o que eu prego. Agora, se você entende de outra forma, bom para você. Eu não vou aqui chegar e dizer que você está errado e entender assim. Só vou dizer que a Bíblia diz que é isso. Não é eu que estou. Se você está se achando condenado através da palavra que prego, não é eu que digo, é a Bíblia. É só examinar as escrituras. Pois as escrituras, é nela que há a vida eterna, disse Jesus. Quer saber quem eu sou? Examina as escrituras, porque dela vem a vida eterna. É por essa e outras coisas que Jesus foi perseguido, né? Para ser apedrejado, até que ele foi morto na cruz, porque era o dever, né, era a missão dele. Mas hoje muitas pessoas, irmãos, eles têm até mesmo retido a salvação dos filhos, a salvação da mulher, a salvação do esposo, do pai, né? Então acha que é o seguinte, que eles vão salvar as pessoas. Nós sabemos que ninguém pode obrigar ninguém a crer no que não crê, né? Então se você crê numa lata e diz que é Deus, quem vai fazer você descrer? Quem pode convencer você dessa mentira é o Espírito Santo de Deus, certo? Então essa é a razão. Então tem pessoas, irmãos, que
Deus começa a mudar a história dessas pessoas, dos filhos, eles em vez de agradecer a Deus, então eles fazem as pessoas de quê? De louco, de maluco, diz que o pastor está pregando isso, que a pessoa está mudando. Irmão, se a pessoa está mudando para melhor, dá glória a Deus por isso. Quer dizer, existe coisa maligna que fica na nossa casa, que dentro da Bíblia, a própria Bíblia é um manual cristão, nós apontamos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, né? Quem é idólatra? Todo aquele que adora imagem, escultura, que adora algo que não seja Deus. Foi eu que escrevi? Quer dizer que se eu estiver lendo, então eu vou ter que ser morto, vou ter que ser massacrado, crucificado, porque eu citei essa palavra aqui, que está escrito na própria Bíblia Sagrada, que é a Bíblia cristã, né, dos protestantes, e a Bíblia dos católicos. Então quer dizer que, neste caso aqui, eu sou o vilão da história, eu sou aquele que incita a mentira, né? Bom, a gente poderia entender um pouco mais, né, sobre esta passagem, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os idólatras, né, os adúlteros, prostitutos, homicidas, né, tá? Apocalipse 22, 15. A Bíblia diz, não farás imagem de Deus, de peixe, de anjo, de homem, né? Não farás imagem de nada para vos adorar, né? Adorar somente o Senhor teu Deus. Então a gente prega, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Então pregar a verdade é crime. Pregar a verdade agora, o cidadão é criminoso, vira criminoso, né? Então nós vemos hoje aí, né, muitas pessoas algumas pessoas ligam e falam, porque meu filho mudou, porque minha esposa mudou, porque se mudou para melhor. Agora, dizer que, por exemplo, o meu filho está doido, minha filha está doida, não, ninguém é doido pela palavra de Deus. Apesar que a Bíblia diz assim, né? Para o mundo parece loucura, mas para nós é poder de Deus. Ninguém aqui aconselha, eu aqui no meu canal nunca aconselhei filho rebeliar contra a mãe, contra pai, contra ninguém, né? A Bíblia manda obedecer a palavra de Deus, né? Então, tanto o filho, a Bíblia diz assim, para os pais, né? Ensina o caminho que teu filho deve andar para quando ele crescer não se desvie dele. Muitas pessoas não ensinam o caminho o filho para andar, e quando o filho cresce, ela vai visitar ele na sepultura, vai visitar ele na cadeia, vai visitar ele nas esquinas das drogas. É assim, né? Então, quer dizer, a igreja é a sociedade que tira, é a entidade que tira, que ajuda o governo a ressocializar as pessoas. E outra, né? Meu ministério e nem muitos ministérios aí, com exceção da Igreja Católica, né? Que eu sei, não recebe nada de ajuda de governo, não. Já a Igreja Católica já recebe, outras igrejas aí recebem. Eu, por exemplo, trabalho para a obra de Deus, eu vivo da fé, né? Então ninguém está aqui para chegar, é simples, né? O que a pessoa tem que falar? Se a pessoa acha que ela não concorda com o que a gente prega, ela não é obrigada a estar no meu canal, não. Se ela não concorda, é por isso que eu falo que esse canal é para os santos, não para os profanos. Se eles não concordam, né, com o que a gente prega, então mande eles procurar outro canal, né? Então eu quero justificar adiante aqui, irmão, porque Deus tem mudado muita história de muitas pessoas e as pessoas acham que a gente está aqui fazendo alguma apologia de destruição de lá. Se for para destruir lá, pregar sobre doutrina, que a Bíblia condena o batom, o corte de cabelo, né, a idolatria, a prostituição, condena tudo isso, eu vou então continuar fazendo isso aqui, pregando o evangelho, né? Essa é a regra de fé. Mas eu vou falar uma coisa, né? Para os desinformados aí, para quem não conhece, deve entender que quem prega o evangelho, ele tem direito de liberdade de expressão e religião. Não é só o cristão, o católico, o espírita, qualquer uma pessoa que tem o seu direito. Eu não venho aqui ferir religião, eu venho aqui pregar a Bíblia. Se a Bíblia condena e aquela religião ela faz o contrário da Bíblia, né? Então é a Bíblia que está ferindo ela. É a palavra de Deus que está ferindo ela, não é eu. Pelo contrário, eu amo a todos, né? Eu amo todas as pessoas. Só que, é claro, quem não concorda comigo não é obrigado a estar no meu canal. E outra coisa, irmão, aonde que está escrito dentro da Constituição, né, que um canal de doutrina, de ensinamento, tem que ter idade para assistir ou ouvir? Não existe. A palavra de Deus é para todos, é para grandes e pequenos e tudo mais. Se um adolescente, né, ou uma criança, ela entra num canal para ouvir a palavra de Deus, e ela se interessa a ouvir a palavra de Deus, né? Ela vê na Bíblia, a Bíblia que ela tem em casa, se ela sentiu do Espírito Santo de Deus, ela vai. Porque João Batista, ele foi aguçado dentro do ventre da mãe dele com o Espírito Santo. Jesus aos 12 anos ensinava, né? Jesus aos 12 anos ensinava. Então, quer dizer, a palavra de Deus não tem que ter idade, não.
né? A criança, a Bíblia diz, ensina o caminho que teu filho deve andar, para quando crescer não se desvie ele. Então a Bíblia diz que a criança já tem que ser, desde pequenininha, quando ela começa a falar papai e mamãe, tem que ouvir falar de Jesus Cristo, até que ela cresça e ela venha permanecer na presença de Deus. Então eu quero aqui dizer aqui, irmão, que meu canal Leão Pentecostal, né? Eu prego aquilo que eu vivo. Eu vivo isso, então eu prego. Mas ninguém é obrigado a chegar. Ah, mas meu filho é de menor, eu não quero que meu filho fique assistindo, que eu não acredito nessas crenças. Tudo bem, concordo, você não é obrigado a acreditar, né? Mas então, se você não quer que teu filho veja a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, então vá para outro canal. Vá para outro canal, mostre ele o pecado que você quiser. Se a palavra de Deus não pode entrar na tua casa e se você defende o pecado, porque uma pessoa para repudiar o que eu prego aqui é porque ela defende o pecado, né? É uma pessoa, na verdade, que não quer saber a verdade. Agora, é igual eu digo, você tem que ouvir a palavra. Como que você vai saber a verdade se não há quem pregue? Agora, se eu preguei e você, na verdade, não crê, não acredita, eu não vou chegar e eu vou sentenciar você. Quem vai sentenciar você é a própria Bíblia. É a própria palavra de Deus. É esta palavra que vai sentenciar você, não é eu. Então, a minha missão é pregar o evangelho. A minha missão é levar o evangelho. Eu sou baseado em Marcos 16:15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Eu faço isso, né? No nosso ministério aqui na minha igreja aqui, eu expulso demônios. Eu curo os enfermos em nome de Jesus. Né? O último culto que teve, eu fiquei até 11 horas, né, expulsando lá o mal de um moço que queria se matar. Então veja bem, então eu quero dizer que todo pastor então que prega a doutrina, então ele é criminoso, né? Ele é criminoso, no Brasil está se tornando crime, né? Pregar a verdade, né? Então quer dizer, se for pregar aqui a favor do pecado, todo mundo aplaude, mas se for pregar contra o pecado, né? Todo mundo chega e começa a apedrejar, dizer que você está persuadindo, Jesus também então persuadiu com esse evangelho. Fala com ele. No dia do juízo final, você vai estar presente diante dele. E com certeza, tudo isso, essas palavras que você está repudiando, elas vão vir até você. Direito de religião e liberdade, é um país laico, você tem. Agora, o que você não pode é vir calar a minha boca. O que você não pode é chegar e dizer, porque a salvação é individual, né? Você não pode parar o fôlego do teu filho. Você não pode parar o fôlego da tua mãe e do teu pai. Se Deus chamar, quem somos nós para impedir Deus levar? E aí, se essa pessoa, né, por exemplo, um jovem, um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, 10 anos, né, 8 anos, do jeito que nós já estamos vendo aí, já deve conhecer o evangelho plenamente, e se ele morre, e se vai para o inferno, de quem é a culpa? Da mãe e do pai? Que na verdade fez o quê? Não deixou o filho ouvir a palavra, não ensinou a verdade ao filho. Né? Até os católicos de antigamente, eles eram mais rígidos, né? Eles eram mais rígido. Então, veja só, se eu creio, se o ministério crê, se muitos cristãos crê que a Bíblia condena tudo isso e tem base bíblica, então nós seguimos a nossa regra de fé. A nossa regra de fé. No nosso meio evangélico, nós temos muita divergência com muitas igrejas evangélicas. Temos, por quê? Porque eles extrapolam e eles pregam mentira, né? Eles distorcem, eles apacentam por bens, por dinheiro, né? Por ouro e prata. Então, veja bem, então, no entanto, eu resolvi fazer este vídeo aqui para mostrar o direito, né, de qualquer pessoa que tem liberdade de expressão e religiosa, né? Mas existe o boicote, por exemplo, você pode vir e falar contra mim, eu não gostei porque o Leão Pentecostal, ele disse que a televisão é pecado, eu não concordo, isso não é crime, né? Ninguém comete crime. Num país laico, num país de liberdade de expressão e religião, não existe crime para o nosso Brasil. Existe no Islã, né? No país muçulmano, né? Lá no Líbano ou na África, onde for, certos lugares, lá existe restrição, não se pode falar de Jesus, porque para falar da Bíblia Sagrada tem que falar de Jesus Cristo de Nazaré. E os muçulmanos não têm Jesus Cristo como Deus, eles têm Jesus como um profeta. Então veja bem, então lá é crime, você falar de Jesus lá é crime, pregar o Evangelho, a Bíblia Sagrada lá é crime. Mas você pregar lá o Corão, né, as doutrinas de Maomé, aí não é crime, entendeu? Então veja bem que nós estamos num país livre, né? O diabo veio para matar, senão para roubar, matar e destruir. Então muitas mães, muitos pais têm me procurado pedindo ajuda. Eu já orei por telefone por pessoas aqui, com criança que estava macumbada, desenfeitiçada, estava com problema espiritual, né? E Jesus curou ela.
Eu já orei para centenas e centenas de pessoas e Jesus curou, né? O dia que a palavra de Deus, que a verdadeira santa palavra de Deus levar alguém à loucura de cometer suicídio, cometer isso, aquilo, outro, não é a palavra de Deus, não. Porque a palavra de Deus não faz isso, não. Agora, se a pessoa em si, né, o Espírito Santo de Deus tocou a fé individual, ferir fé de alguém é crime. Que seja eu ferir a fé do meu filho. Ah, o meu filho quer ir para aquela tal igreja porque ele crê que Jesus está lá. Mas eu não creio que Jesus está lá. Então, se ele quer, né, e ele vai, se ele morrer, quem vai salvar? Quem vai prestar conta de Deus? É eu? Não, é ele. Porque é ele que tem que procurar a verdade. Conhecereis a verdade os libertará. Então, se eu não tivesse aqui falando a verdade para 76 mil pessoas, eu não teria 76 mil e cada dia que passa cresce os inscritos. Será que essas 76 mil estão sendo manipuladas por um pastor que, na verdade, nem um bacharelado tem? Pois é, né, irmão? Essa é a razão. Não, é Jesus que convence o homem do pecado. Mas eu te aconselho, eu nunca aconselho ninguém, você pegava assim, isso é pecado? Eu não mando ninguém tirar nada de dentro das suas casas. Eu não mando você jogar isso fora, joga isso fora, joga aquilo fora. Não, eu falo que é pecado ter isso dentro de casa. É pecado. Agora, a decisão é sua. Eu não posso chegar e falar que não. Existem ferramentas da mídia que ela é pecado. Por exemplo, o Facebook, né? O Facebook, ele é pecado? O que acontece? Nós sabemos aí que o mundo inteiro é rastreado pelo Instagram e pelo Facebook. Mas o que enfraquece mais o cristão? O Facebook, ele não é 100% privado para você. Se você é uma pessoa que quer fugir da pornografia, o Facebook automaticamente te oferece fotos e convite de mulheres nuas, peladas, mesmo que você bloqueie. Isso ali é ferramenta, né? Então isso, né? A pessoa, ela vai indo, um dia ela não resiste à tentação e ela aceita e começa a compartilhar conteúdo sexual e a fé da pessoa acaba. Nós já vimos muitas pessoas sendo destruídas pelo casamento pelo Facebook. Eu conheço um monte de pessoas. Agora, você abandonou o Facebook, você sentiu de Deus em deixar isso, porque a sua vida, você passa 10 horas na frente de um computador ou no Facebook, mas não passa 5 minutos orando nem evangelizando. Então, isso destrói. Agora, você decidiu não ter isso, foi uma decisão sua e um convencimento do Espírito Santo, não foi o pastor. Então veja bem, mas o YouTube é pecado. Que pecado? O YouTube é o meu canal, né? Quem quer ver a palavra de Deus vai acessar o meu canal. Quem quer ver pornografia vai acessar pornografia. Então quer dizer, mas e o WhatsApp? O WhatsApp você tem 100% de controle, você aceita quem você quer. Quem você não quiser, você não aceita. Você não aceita e nem bloqueia e pronto. Agora, é uma ferramenta que você tem controle? Então a mídia, ela não é feita, ela foi feita para o anticristo. Né? Tudo que nós usamos, né? Facebook, YouTube, eu não uso Instagram e não uso Facebook, mas eu uso WhatsApp e uso para evangelizar. Desde quando evangelizar por ferramentas espirituais que me dão 100% de segurança e a própria ferramenta não me oferece nada para que venha me desviar, é crime. Não é crime, certo? Então pregar o evangelho hoje, irmão, não está fácil, hoje está difícil. E nós estamos sentindo que a qualquer momento nossos canais vão sair do ar. Agora, você que crê na palavra de Deus, não se venda para o diabo, né? Porque a Bíblia diz que nos sinais dos tempos era mãe contra filho, filho contra pai, pai contra filho, né? E nós vemos aí a barbaridade acontecendo. Sabe por quê? Porque acontece isso com o pai e a mãe e com os filhos. Porque os pais não ensinaram o seu filho o caminho que deve andar. Por isso, visita na cadeia, são vítimas de homicídios, são vítimas de suicídios, por causa disso. Mas a gente tem que pregar a verdade. Conhecereis a verdade os libertará. Eu não faço nada mais do que pregar a Bíblia aqui. Eu prego a minha regra de fé. E para mostrar aqui, eu tenho aqui, né, a lei para mostrar para você, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui a lei, o direito, né, o meu direito e o seu direito, né? O projeto de lei aqui, né, de número de 2012. Aqui acresce aí o inciso 14 do artigo 142 do decreto da lei 2.848 de 7 de dezembro, né, de 1940, e garante a liberdade de expressão irreligiosa. Então não venha você aqui, né, querer ameaçar o pastor, ou qualquer pastor que pregue o que ele crê, né? Se existe escrito no canal dele, é porque crê no que ele prega. Se está certo ou errado, no dia do juízo, eles vão se ver diante de Deus, né? Agora, pregar a Bíblia, se, por exemplo, você crê que cortar o cabelo não é pecado, e está na Bíblia lá, que está escrito lá, que a mulher não deve tosquear
que cortar o seu cabelo, tosquear o seu cabelo, se for tosquear, rape. Aí você vem, combate dentro da Bíblia, então nós estamos mostrando que esse pastor está ensinando errado. Ele está abrindo as portas para o pecado. Então isso não é ir ferir a fé religiosa dele. É mostrar que se ele segue a mesma Bíblia, e assim como eu, então nós temos que estar de comum acordo. Mas se ele não está de comum acordo, né, ele pode continuar no que ele pensa, mas aqueles que eles estão levando para pensar igual ele, vão refletir e o Espírito Santo vai revelar para ele se está certo ou errado. Né? Como a gente vê aí que hoje em dia tem muita divergência de pregadores que pregam a Bíblia distorcido. E o diabo ele tem pegado a palavra de Deus para distorcer mesmo, né? O diabo tem pegado a palavra de Deus para usar, ele usa uma verdade distorcida. Então eu quero dizer para vocês, né, que todos nós temos direito de lei, né? Aqui, ó, eu digo para você, todos os pastores que pregam a Bíblia aqui, que pregam a verdade, eles não estão aqui, né, com conteúdo pedófilo, com conteúdo de estupro, com conteúdo de pornográfico, não estão aqui fazendo apologia a nada, não estão aqui fazendo nada disso. Pregar a Bíblia Sagrada no YouTube hoje é crime, né, para muitos, né? Pregar a Bíblia Sagrada daqui uns dias, com certeza absoluta, estarão todos atrás da grade, porque falar a verdade é crime. Mataram Jesus por causa de inveja, porque ele pregava a verdade. Então veja bem, que eu quero dizer que nós somos amparados dentro da lei, nós estamos num país laico, né? Agora, se seu filho, ou sua filha, ou seu pai, ou seu irmão, que já tem 15, 16, 17 anos, já sabe muito bem pensar, né? Quantos meninos de 16, 17, 18 anos aí, quantos meninas de 13, 14 anos aí, já geram filhos, já fumam droga, já respondem pai, mata mãe, né? A lei protege eles ainda, né? E, na verdade, ninguém fala nada. Não é verdade? Mas quando um jovem se converte dentro de casa, ao invés de chegar e ajudar as pessoas a entender aquilo, né? Ou apoiar, por exemplo, né? Eu vejo muitas pessoas aí, muitos não concordam com o homossexualismo, mas o filho dele é homossexual, né? Ele não vai amar a atitude do filho, ele vai amar o filho. Então, eles não vão matar o filho, vão discordar com o filho ou vão abandonar o filho por causa disso. Não é verdade? Ele vai amar o filho dele, né? Ele vai amar, não uma atitude. Então, veja bem, se o filho dele escolheu isso, né? Ele vai lá na lei e fala que você tem pedindo ele ser o que ele quer, porque ele tem direito de livre-arbítrio, liberdade, né? Conforme a idade que for. Aí o que acontece? Você vai responder por quê? Por um crime. Então, essa é a razão, né? O que você pode fazer é ensinar o teu filho o caminho que deve andar. Quando eles crescem, não se desvia dele. Né? Então, nós temos que mostrar aqui o direito de liberdade de religião, tá bom? Então eu prego a Bíblia, o meu negócio é Bíblia. Se você, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu esposo, ou sua esposa, né, discorda que eu não concordo com esse pastor, que esse pastor é isso, que então discorde da Bíblia. E não infrinja o meu direito. Se você não quer crer, é um direito seu. Mas eu digo o seguinte, eu prego a verdade. Você não é obrigado a pôr em prática essa verdade. Se você acha que não é verdade, você não vai pôr em prática. Você não vai pegar suas coisas e vai sair jogando fora. Você não vai pegar e vai... Quem liberta... O que acontece? A fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Se você usa maquiagem, usa brinco, usa calça e tal, aquilo outro, isso é pecado e você não concorda, mas aí você chega e começa a pedir a Deus, Senhor, isso é verdade, se for, vai tirando do meu coração. Senhor, aí quando pensa que não, daqui um dia você está todo empetecada, né? Aí sai de dentro da sua casa. Aí você volta e fala, sabe, a partir de hoje, eu não vou mais utilizar esses pendegos, porque quando Deus me fez, Deus não me fez com isso. Aí você vai sair, vai voltar, e você que vai tirar com suas próprias mãos, porque você ouviu a verdade, né? A fé, ela vem para ouvir, né, a palavra de Deus. Então, se ouviu a palavra de Deus, ela mudou sua história, né? Se ouviu a palavra de Deus, ela mudou sua história. Agora, não adianta ninguém culpar um pastor que está aí, né, um pregador do evangelho que prega a pura verdade, dizendo que isso é pecado, isso é aquilo outro. Então, quer dizer, então você vai condenar então o cabo Daciolo, o deputado federal, porque disse que Deus mandou os maçons descer do altar. Aí, então, agora os maçons, eles pregam a Bíblia, pregam uma Bíblia distorcida, então quer dizer que agora o cabo Daciolo deverá ser preso, condenado porque feriu a religião de alguém. Não, são tudo da mesma Bíblia, todos seguem mesmo, o instrumento, a bússola é a mesma. Então não existe discórdia aí, né? Não existe discórdia. Então não existe ferimento nenhum, é liberdade de expressão. Se Deus fala, o povo tem que calar. Agora, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a estar no meu canal, ninguém é obrigado a estar no canal de ninguém. Se você escolheu,
e Deus tocou no teu coração, é porque o Espírito Santo de Deus te convenceu do seu erro. Agora, agora o pastor, alguém chega e pergunta para mim, pastor, isso é pecado? Eu vou dizer que não, se está escrito na Bíblia que é, e se eu falar é pecado, né? E aí então quer dizer que eu estou forçando a pessoa a jogar fora aquilo que eu disse que é pecado. Ele me pergunta uma coisa, ou ela me pergunta, eu vou dizer que é pecado. Pastor, esse boneco aqui é pecado? É pecado. Por quê? Por causa disso, isso está na Bíblia, assim, 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 nós entendemos, né? Agora, quem vai convencer você do erro se é pecado ou não é o Espírito Santo de Deus, é você e o Espírito Santo de Deus. Nenhum pastor, ele pode chegar e dizer, joga fora, acaba com isso, né? A não ser que você peça uma opinião. O que eu faço, pastor? Jogo fora ou vendo? Né? Então, conforme for as coisas, né? O que é do mundo volta para o mundo. E às vezes, se isso é veneno para você, você não vai dar veneno para os outros. Então, simplesmente, irmão, né? A gente morre e fica tudo aí. Às vezes as pessoas fazem tempestade no copo d'água, querendo condenar as pessoas, entendeu? Porque prega a verdade, prega a palavra de Deus, né? Expulso o demônio, cura a enfermidade, faço tudo isso. Mas eu não posso deixar de falar a verdade. Se for para me morrer falando a verdade, eu vou morrer falando a verdade, né? Então, dentro da palavra de Deus, eu não posso negar a verdade. Eu vou ler então aqui o direito de todos os brasileiros, né? Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei garante a liberdade de expressão religiosa quanto às questões envolvendo a sensualidade. Veja bem, quanto às questões envolvendo a sensualidade. Se a gente, por exemplo, prega que uma mulher usa calça, né, ela traz sensualidade, e a Bíblia, para nós, em Deuteronômio 22:5, condena a mulher a usar roupa de homem, porque o homem era que usava a calça aqui no Brasil, principalmente, certo? E a mulher, então, agora adotou uma calça feminina, e ela não veste uma calça fofó, ela veste uma calça apertada, desenhada, né? Então, isso traz lascívia dentro de uma igreja. Então, se o pastor prega contra esse pecado da sensualidade, ele cometeu crime? Que crime que ele cometeu? São pessoas, na verdade, que quem não gosta do verdadeiro evangelho são satanistas. Quem não gosta do verdadeiro evangelho são o diabo, são demônios que não gostam, Satanás que não gosta do verdadeiro evangelho. Ele que não quer que o evangelho seja expandido e a verdade seja dita à humanidade. Então veja bem que no artigo 2 diz assim, qualquer pessoa, em virtude de crenças religiosas, poderá expressar sua opinião sobre temas relativos à sensualidade. Quer dizer, eu posso expressar a minha liberdade, o que eu acho. Eu sou um pastor que apacento ovelhas assim. Se você, eu falo para você, no meu ministério a mulher não pode usar calça. No meu ministério não se pode ter televisão, porque considero dentro da Bíblia pecado. Porque a desgraça que essa televisão traz para dentro de casa. Eu não acho ninguém aqui que vai falar que a televisão aqui vai trazer bom fruto, né, para as pessoas. Nunca traz. É um restaurante que, na verdade, você só tem um cardápio que eles dão. Eles não te dão opção de comer. Ah, muda de canal. Todo canal tem o seu cardápio já pronto. Então, veja bem, né, que eu tenho a liberdade. Artigo 3º. Os líderes religiosos de qualquer denominação poderão ensinar a doutrina professada pela sua igreja quanto à sensualidade, de acordo com o texto sagrado por ela adotados. Veja bem, eu estou ensinando, certo? Eu estou ensinando no YouTube. O YouTube também é minha igreja. Se você é inscrito do meu canal, é porque você também, eu não considero você como inscrito, eu considero você como um membro do meu ministério. Eu considero você como uma ovelha do meu pasto, porque tudo que eu prego aqui e que chega até os seus ouvidos e você crê, porque o Espírito Santo te convenceu disso, eu sou o pastor que vai dar conta dessas palavras no dia do juízo final, se eu preguei errado. Então, esta é a razão. Então, os líderes religiosos de qualquer denominação poderão ensinar a doutrina de qualquer denominação, até um líder satanista. Se ele vir para o YouTube e falar que o diabo é Deus, que o diabo é isso, e tiver algum seguidor, né? E o seguidor, ele já saber discernir o que é bom e o que é mal, né? Ninguém pode impedir ele seguir o caminho dele. O que a mãe e o pai podem fazer se eles não concordam? Orar a Deus para que Deus tire eles desse caminho. Então, a gente está aqui no YouTube, irmão, é para somar, para multiplicar, não para espalhar, né? A Bíblia diz que aquele que não é por Cristo é a favor de Cristo, que não é por Cristo é contra Cristo, né? E aquele que é a favor de Cristo, né? Ele não se espalha, ele ajunta. Então veja que os líderes religiosos de qualquer denominação poderão ensinar a doutrina professada pela sua igreja quanto à sensualidade de acordo com os textos sagrados por ela adotados. Então, irmãos,
Ninguém aqui pode vir escarnecer a religião de ninguém. Mas nós podemos vir aqui dizer que a religião está distorcendo a Bíblia. Se você que é de uma religião que professa a mesma fé, que segue o mesmo manual cristão, então você tem que obedecer à Bíblia. Então, vamos mostrar dentro da Bíblia que isto aqui é pecado e eles estão dizendo que não é. Aí você vai ter sua decisão. Se continua aonde diz que não é pecado, né? Ou se você verdadeiramente adota a Bíblia. Então, isso chama-se um boicote, né? É um boicote dentro da palavra de Deus, que nós temos que mostrar que está sendo ensinada a santa verdade, né, de uma forma diferente, que é o Espírito Santo de Deus, ele é um só, mas ele opera de diversas formas. No artigo 4, fica acrescido o inciso 4º, né? Ao artigo 142 do decreto da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com a seguinte redação. Artigo 142. A manifestação de crença religiosa em qualquer modalidade, acerca da sensualidade. Qualquer modalidade, né? Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, né? Vamos lá, justificação. O objetivo dessa proposta é garantir o direito constitucional de livre manifestação do pensamento nos termos consagrados no artigo 5º, do 4º e 5º da Constituição Federal. Ou seja, é o livre pensamento. Ninguém pode vir aqui. Se você vir aqui me caluniar, entendeu? Me afrontar e dizendo que eu sou um persuadista, que eu sou um satanista, que eu sou uma pessoa que estou fazendo uma apologia, neste caso, contra a palavra de Deus, né? Ou seja, que eu estou criando algo meu e não estou pregando a verdade, né? E dentro da palavra eu prego a verdade, você terá que responder, né? Então é o seguinte, se você tem uma Bíblia, um manual sagrado, que é a Bíblia, e eu tenho, e eu leio ela, e assim está escrito, na sua também está da mesma forma, né? A sua interpretação está fugindo da palavra, eu posso sim combater ela dentro da palavra. É combatimento, né, espiritual, né? Então você tem uma interpretação, o outro tem outra, né? Mas se estão servindo a santa palavra de Deus, tem que haver sim uma verdade descoberta ali. Esses incisos garantem não apenas a liberdade de manifestação do pensamento, como também asseguram a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, do que decorre o livre exercício de culto religioso e a proteção dos locais de culto às suas liturgias. Tá vendo? Vou mostrando para você que quer infringir, né? Às vezes você quer infringir a palavra de Deus. Esse direito, né, constitui cláusula pétrea, não podendo ser restringido, nem mesmo por meio de proposta de emenda à Constituição, conforme preceitua o seu artigo 60, no inciso 4º, né, quarto, já que envolve direitos e garantias individuais. Tá vendo? Em acréscimo a esse argumento, o artigo 19, inciso 1, né, da Constituição Federal, também veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Grito nosso. Então veja bem, o cerceamento da liberdade de expressão durante a realização dos cultos representaria interferência indevida do poder público na atividade das igrejas, impedindo o pleno funcionamento dessas cerimônias e rituais religiosos, em ostensiva violação do mandato constitucional, né? Então, quer dizer, nós temos direito de pregar o evangelho, liberdade de expressão. Você crê no que eu prego, no que eu ensino, é com você e Deus. Se você não crê, né, ou não quer que seu familiar siga o canal, ou se o menino ou se o rapaz ele é controlado por vocês, então não deixe assistir nossos canais. E futuramente você será culpada diante de Deus por você ter, né, ocupado, por você ter vedado a verdade para quem tem desejo de salvação. Esta é a razão, né? Está escrito aqui também, essa regra decorre no artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal, segundo o qual é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção, né, aqui,
Na forma da lei. Deixa eu ver aqui. Cerimônias, rituais e ostensiva violação do mandamento constitucional. Além, vamos voltar aqui. O cerceamento da liberdade de expressão durante a realização dos cultos representaria interferência indevida do poder público na atividade das igrejas, impedindo o pleno funcionamento dessas cerimônias, rituais religiosos e ostensiva violação do mandamento constitucional. Além do direito de livre manifestação do pensamento garantido a qualquer do povo, não qualquer um, pode então se expressar. Busca-se, com esta proposta, assegurar também o direito de líderes religiosos de qualquer denominação de professarem nos púlpitos ou em outro lugar a doutrina de sua igreja, conforme o texto sagrado pertinente à sua religião. Para você aí, né, senhora ou senhor, que às vezes fica aí nos acusando ou fala que a gente está aí deturpando ou fazendo apologia ou a pessoa que está ouvindo o nosso canal, a palavra de Deus, está infligindo aí a sua casa, o seu lar, né? Negativo. Você só assiste se você quiser, né? Você só ouve se você quiser. Ninguém é obrigado a assistir nenhum canal no YouTube se ele não quiser. Eu não gosto de X canal, eu não vejo ele, né? E veja bem aqui que além do direito de livre manifestação do pensamento, garantido a qualquer do povo, busca-se com esta proposta assegurar também o direito de líderes religiosos de qualquer denominação de professarem nos púlpitos, não é só nas igrejas não, viu? Para vocês que acham que deveria ser professado só dentro da igreja, não. Nos púlpitos ou em outro lugar. Esse outro lugar pode ser praça pública, rua, pode ser internet, mídia, pode ser onde for, certo? TV, né? Pode ser onde for. A doutrina de sua igreja, conforme os textos sagrados pertinentes à sua religião. Então veja bem, eu não cometo nenhum crime em falar a Bíblia aqui. Eu tudo mostro Bíblia e todos os meus vídeos eu sempre provo Bíblia, capítulo e versículo. Então eu não falo nada de mim. Se você tem uma Bíblia em casa e a sua Bíblia não confere com esta, então é porque não é a Bíblia. É simplesmente um livro que foi escrito por alguém que, na verdade, imita-se uma Bíblia e não é a Bíblia Sagrada. É simplesmente uma enganação. Então veja que nós temos direito de professar a nossa fé dentro de qualquer meio comunicativo, né? Dentro da igreja, na rua, nas praças, aonde nós puder. Aqui está escrito direito a líderes religiosos de qualquer denominação de professarem nos púlpitos ou em outro lugar a doutrina de sua igreja, conforme os textos sagrados pertinentes à sua religião. Então quer dizer, esta é a doutrina da minha igreja. Esta é a doutrina da minha igreja. Se é a doutrina da minha igreja e 76 mil concordam com essa doutrina, quem é Satanás para impedir essas pessoas a chegarem no céu? Quem é Satanás para chegar e usar os seus adeptos para tentar perverter a fé dessas pessoas? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, se você não quer saber, como é que você vai saber se não há quem pregue? Tem que ter alguém que pregue. Então veja bem que essas regras, né? Essas regras aí, ela decorre no artigo 5º do inciso 5º, né? Da Constituição Federal, segundo a qual é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então veja bem que dentro deste canal, dentro desse leão pentecostal, né? Então não adianta ninguém vir aqui e falar que o pastor, né, está fazendo a cabeça de fulano. Bom, irmão, charlatismo é crime. Pregar a verdade não. Charlatismo é enganar as pessoas. Charlatismo é vir fazer revelações, né, e pedir R$1.000, R$2.000, R$3.000, né, mentir. Charlatismo é enganar você, pedir sua casa, seu carro, né. Agora, mas se vem um pastor aqui e fala, irmãos, eu preciso de uma ajuda. Se os irmãos se sentirem de me ajudar a comprar essa cadeira, né, se os irmãos quiserem me ajudar, né, fala comigo. Quer dizer, não estipulou, não disse nada, simplesmente pediu. Se pedir é crime, já tornou no Brasil crime, então eu não sei em que Brasil, em que país nós estamos vivendo, porque eu vivo num país laico, num país de liberdade de expressão, num país que eu posso expressar, é claro, sem ferir a honra de ninguém, nem a religião, mas dizer o que minha religião crê, o que eu prego, o que a Bíblia está escrito, eu estou lendo o que está na Bíblia? Está na Bíblia? Está. Né? Então se eu falar assim, aquela igreja está pregando isso errado, mas se eu mostrar na Bíblia que é a mesma Bíblia que eles estão pregando,
e está lá, verdadeiramente concorda que é errado, então eu não estou ferindo a religião, estou mostrando a verdade que eles não estão mostrando. Então eles estão enganando as ovelhas. Esta é a razão, é diferente, né? É muito diferente. Então veja bem que até a proteção de liberdade religiosa, as autoridades elas são obrigadas a proteger o lugar de culto religioso, né? Você não pode infringir, você não pode vir denegrir, né, religião de ninguém. Mas agora, é uma acusação muito, muito grave se alguém diz assim, que depois que meu marido, minha esposa passou a assistir você, agora eles estão malucos, eles estão jogando isso fora, estão tirando os brincos, estão tirando os anéis, estão tirando as pulseiras, estão mudando de calça, estão andando agora de vestido. Glória a Deus por isso. Se está acontecendo isso é porque o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra nessa vida. Porque quando nós viemos a este mundo, nós não viemos com esses aparatos no corpo. E se você conhece a Bíblia e é de Deus, você vai lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que aquele que violar o santuário de Deus, o templo de Deus, Deus também destruirá ele. Então esta é a razão. Então pregar que isso é pecado, é crime. Pregar que um jovem, uma jovem, um menino de 10, de 12, 15 anos, de 18 ou 20, ou o que for, eles descobrirem essa verdade, quer dizer que eles então são loucos, malucos? Pois é, né, irmão? Essa é a razão. Eu entendo que cada um tem sua crença, mas entenda que eu prego a Bíblia, Bíblia Sagrada, né? E não transgrido a lei. Eu prego dentro da lei. Eu prego dentro da lei. Eu prego dentro dos meus direitos. Qualquer autoridade policial, né, federal, civil, militar, que assistir esses vídeos, vai falar, não, o rapaz está pregando dentro da lei. Eu conheço a lei. Eu também já fui da lei. Então, eu sei que eu estou dentro da lei. Eu prego a minha liberdade de crença. E se eu prego a minha liberdade de crença, né? Eu, por exemplo, eu não concordo que a gente não deve comer carne de porco. A minha Bíblia diz que eu posso comer, né? Comer de tudo que há no mercado, por exame de consciência que a gente vende. Eu tenho base bíblica que eu sei que muitos vão contestar aqui, vão falar o contrário, mas eu estou dizendo é minha crença, meu entendimento. Então eu creio que quando Jesus morreu, ele purificou não foi só a carne humana, mas de toda a carne que há na face da terra. Aquilo que era imundo se tornou purificado. Então, veja bem que eu tenho essa liberdade de expressão, essa liberdade de religiosa, né? Eu tenho. Então, se eu tenho, né? Eu estou no YouTube? Tô. Que crime que eu estou cometendo aqui no YouTube? Pregar aquilo que eu creio e que eu leio dentro da Bíblia, que é o manual do cristão do mundo inteiro, e que ele sabe muito bem, porque esse canal atinge o Brasil e o mundo inteiro. Então, eu pergunto uma coisa para você, né? Que crime nós, pastores, que pregamos a santa doutrina? O problema que fica feio, irmão, é o pastor pregar a doutrina, a igreja pregar a doutrina, depois ela repudiar tudo isso aí e deixar o pecado entrar dentro da igreja. Então ela vomitar, comer o vômito novamente. Isso que é uma vergonha, isso que é uma traição a Deus. Então, se eu prego a santa doutrina, eu tenho que ir até o fim, certo? Eu tenho que ir até o fim. Então, esta é a razão, né? Então, veja aí que como vocês veem aí, que a lei, ela me dá liberdade. Preste bem atenção. A lei, assim a doutrina da igreja não pode ser condicionada ou patrulhada pelo Estado, nem por qualquer outro grupo social, devendo-se respeitar a liberdade de crença, o que envolve o direito de professar livremente os ensinamentos dos textos sagrados, seguido pelas diversas denominações religiosas. Então o Estado não pode intervir, o Estado não pode vir aqui me condenar e nem condenar nenhum pastor que esteja aqui colocando. Tem um camarada aqui, eu prego, eu falo que está errado. Mas aí ele vai responder processo porque ele está ensinando que a pessoa tem que adorar a alho, né? Mas se a pessoa resolveu adorar o alho, é problema dela com a pessoa e Deus, né? Tá errado? Tá errado. Se a pessoa segue a Bíblia, então mostra na Bíblia que tem que se curvar diante de alho. Então, veja bem, né? Quer dizer, é uma mentira que eles pregam. E a gente temos que estar aqui com a palavra de Deus para vir em cima da mentira pregar com a verdade. Então veja aí, né, que não se pode considerar injúria ou difamação a manifestação de crença religiosa acerca de questões envolvendo a sensualidade, tendo em vista os ensinamentos doutrinários decorrentes do texto religioso adotado pelas diversas profissões de fé, né? Esta proposição visa, portanto, assegurar os direitos e garantias individuais estabelecidas pela Constituição Federal no que diz a respeito à liberdade de consciência e de crença, né? Sala de sessões em de 2000. Então veja bem aí que ninguém pode, né?
ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. O artigo 5º está aqui. O artigo 5º da Constituição Federal. A lei está aqui. Então, eu estou mostrando para vocês, porque antes de alguém falar alguma besteira, né? A gente fica indignado com certos pastores que ficam aí arrancando as lãs e as gorduras das ovelhas. Fica. Mas nós vamos falar o quê? Nós vamos falar que ele está ferindo alguém, se é a fé dele? Agora você que vai acreditar nele. Nós vemos aqui a igreja do diabo, nós vemos aqui, né, maçonaria, nós vemos aqui católicos, nós vemos aqui diversos tipos de pessoas com sua fé expressiva, né? Sua fé é expressiva. Então, irmão, antes de qualquer coisa, né, nenhum pastor, agora você chegar e pregar uma palavra de Deus distorcida, levando alguém à morte, é outra história. Se a palavra de Deus, ela não é para matar, ela é para dar vida, né? Você ensina errado, né? Por exemplo, igual existe pastores aqui que pregam aí que, exemplo, que quem casou de novo, se não se separar, né? Ele está em adultério e vai para o inferno, né? Então, veja bem. Então, esse pastor acha que é isso. Mas você acha que ele deve ser condenado por isso, pelos homens? Não. Quem que tem que cobrar dele? Deus, né? Deus que vai cobrar dele. Mas o que acontece? Mas muitas pessoas até chegam e dizem que vão se matar por causa que já que não vai ter perdão, então já vai morrer e vai para o inferno. E isso aí já é uma apologia ao crime, né? Que verdadeiramente pode pesar ao currículo de certos pastores. É diferente. Mas quem disse que não tem perdão? Tem sim. A Bíblia diz que tem, né? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo de Deus. E posso continuar casado, pastor, se eu casei e pedir perdão, daquele momento do seu adultério que você pediu perdão para trás, Deus perdoou, não existe mais pecado para você. Se ele te perdoou você com a sua esposa casada, ele não mandou você separar, por que você vai ser condenado e ter pecado de adultério se ele já não se lembra mais de seus pecados? Então, irmãos, são coisas totalmente diferentes. Né? São coisas totalmente diferentes. Né? Então, por exemplo, divergência de Bíblia. Né? Tem pastor aí que prega e diz que o batismo em tanque, em piscina, não é bíblico, não é válido. Quem diz que não é válido? Né? É válido sim, eu posso discordar com ele. Né? Que não é válido, eu posso, não concordo não. E eu não concordo dentro da Bíblia. Por quê? Porque o batismo que Jesus teve foi por imersão. Imersão é mergulho. O que importa é o mergulho. Né? O que importa é a quantidade de água para mergulhar. Não se ela é corrente ou parada, ou em tanque, ou em bacia, ou em piscina, ou o que for. Se a pessoa, ela cobriu o corpo todinho, isso chama-se imersão, né? Então, essa é a razão, irmão, né? É a razão. Então, eu estou aqui pregando, falando para vocês aí, né? Que a gente, pastores, temos direito de liberdade de expressar o que a gente entende aqui, o que a gente entende dentro da palavra de Deus, mas também que a gente não leva ninguém ao mal. Agora, uma coisa eu digo para você é o seguinte: se você não concorda, ou se você concorda, ninguém pode. Por exemplo, uma mulher vai toda enfeitada para a minha igreja. Brinco, anel, calço, tal que outro. Eu vou pregar a doutrina para ela, eu vou evangelizar ela. Bom, ela vai ouvir. Eu não vou mandar ela arrancar, ela jogar fora. Né? Uma pessoa vai tomando remédio controlado. Né? Eu não vou chegar a ela e falar, eu vou fazer uma oração, você pode jogar seu remédio fora? Não. Eu vou orar e vou falar, conforme a gente vai fazendo oração, se você sentir, né, que já não necessita ou parar alguma hora, né, não necessita mais tomar o remédio, fica com ele até que você conclua verdadeiramente, não importa quanto tempo você vai ficar com ele, mas não jogue fora, porque nós também não devemos ignorar os médicos e a fé individual, né? Então veja bem que a pessoa ela vai usando brinco, anel, pulseira, né? Ela vai usando brinco, anel, pulseira, então você vai pregar, vai mostrar o capítulo, o versículo. Se a pessoa ela está ali, né? Quem vai convencer o coração dela a abandonar aquilo é o Espírito Santo. Não é o pastor que vai mandar, tira logo, joga esse trem fora. A televisão, né? Quem vai convencer ela a tirar de dentro de casa, ninguém, não é mandar jogar fora, né? Talvez ela tenha uma televisão que é uma TV com um monitor acoplado, né? Que hoje em dia tem aí. Então ela isola a televisão e usa o monitor como computador.
né? Então, mas ela vai fazer isso quando, pastor? Quando ela sentir que Jesus libertou ela disto. Quando ela vê que verdadeiramente está liberta. Se ela quer ser liberta, ela vai ouvir. É assim que funciona. Não é você já jogando, mas eu jogo videogame, eu vou jogar fora. Não é assim. Vai para a oração, né? Vai para a oração. O que o cristão faz? Né? Ah, não, jogo, então vou deixar o videogame ali, eu vou fazer uma prova com Deus, eu não vou mais jogar, né? Eu vou ver se o Senhor vai me libertando, né? E vou resistindo àquilo. Um dia eu vou ver que eu não estou mais jogando. Ah, mas eu joguei hoje. Pede perdão a Deus. Amanhã, quando você vê que você está liberto disso, o que você vai fazer? Aí você vai, né? Ou vender, eu não sei o que você vai fazer. Mas é uma coisa que eu estou dizendo. Se traz o mal para dentro de casa, traz. Qual o videogame que traz o bem para dentro de casa? Jogo sangrento, jogo satânico, jogo de assalto, de roubo, GTA, ensinando lá o filho a roubar, matar. É isso que os pais querem e as mães querem, né? O personagem do GTA é um bandido que sai atirando em polícia, que sai roubando carro, que sai sequestrando mulher. Aí o menino tá lá jogando. Isso aí é bem para os filhos. É disso aí que os filhos, que os pais amam, né? Amanhã ele tá sendo um GTA mesmo ao vivo, né? Ele tá sendo humilhante, procurado pela polícia, porque ele vai aplicar o que ele aprendeu. Porque a mente da criança simula tudo que ele aprende, né? Então essa é a razão. Então se o jogo é bendito na tua casa, quem tá mandando jogar fora? Fique com o jogo, né? Agora, se você vir perguntar para mim se é pecado, eu vou continuar dizendo que é pecado. Se você vir perguntar para mim que isso aqui, né, a cruz é pecado, é pecado. É pecado, sim. Claro que é. Está na Bíblia. Não é na Bíblia evangélica, na Bíblia católica também tem. Então, se você não lê Bíblia, por que vai repudiar aqui? Estuda a primeira Bíblia para depois vir repudiar, certo? Então, esta é a razão, irmão. Eu estou aqui deixando aqui o meu aval aqui. Eu fiz esse vídeo aqui por um motivo de uma ligação de uma certa pessoa que me ligou, né? Porque existe pessoas que querem servir a Jesus, mas infelizmente, essas pessoas que acabam sendo impedimento dessas pessoas servir a Jesus. E trata essas pessoas que não querem se lamear no pecado como loucos, né? Como doidos, né? Assim também essas pessoas acham que eu sou, outros mas eu digo para você, eu e minha casa servimos ao Senhor. E 76 mil pessoas inscritas, então somos loucos. Mas a Bíblia diz que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Tá aí os nossos direitos constitucionais, né? Das igrejas, os pastores pregarem, e ele prega o que eles querem. Agora, você não é obrigado a entrar no canal, não, certo? Eu não pedi e não obrigo ninguém a chegar e me deixar entrar na casa deles através da internet. Se você acessa, é porque você interessa, o Espírito Santo de Deus chegou e te convenceu em você acessar. Por que vocês não chegam, para ler a Bíblia? Vou ver se esse pastor prega a verdade mesmo. Eu vou ver o que ele está dizendo. Vamos ler a Bíblia. Não adianta ninguém vir aqui me acusar, falar que isso é isso e aquilo. Então pega a Bíblia e lê. Os versículos, o capítulo que eu falo nos meus vídeos. Se eu não estivesse falando a verdade, eu não estaria de pé até hoje e não estaria com 76 mil inscritos, entendeu? Que o Deus de Israel mandou. E quero dizer para vocês, a qualquer tempo vocês não terão mais a gente aqui. Pode ficar tranquilo. Se nós somos o seu tormento da sua vida, da sua família, os santos que pregam a verdade, você pode ter certeza que o arrebatamento vem aí. E você vai chorar, vai se lamentar, porque você não terá um vídeo mais desse para saciar a tua vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia de cada um, né? Que o Senhor Deus salve cada vida. Que o Senhor Deus tenha misericórdia daqueles. E quero te dizer, né? Ninguém pode privar a liberdade de expressão e de fé a ninguém. Nem a mãe e o pai, né? Desde quando o filho, ele já sabe o que ele quer escolher dentro da palavra de Deus, graças a Deus, porque seu filho escolheu a Bíblia para seguir. Eu tenho filhos e todos eles não bebem, não jogam, não fumam, não prostituem, é da igreja para casa, certo? E são exemplos de pessoas, né? Porque eu ensinei ao meu filho o caminho que ele deve andar. Se você quer ter um filho abençoado, uma filha abençoada, se você quer o seu filho liberta, né? Eu estou aqui para orar por você, vou orar por você. Mas só que eu digo uma coisa, ir contra mim, contra este canal, é ir contra os aguilhões de Deus. Isso eu tenho certeza. Você não está indo contra mim, você está indo contra os aguilhões de Deus. Amanhã, o Senhor, ele terá esse vídeo para mostrar para você o quanto que você repudiou. Então eu quero dizer aqui que a liberdade de expressão e religião, ela é laica no mundo, no Brasil inteiro. Pelo menos no nosso país, ainda eu tenho o direito de pregar o evangelho. Agora,
Não acuse nenhum pastor porque seu filho decidiu aceitar Jesus, mudar de católico para crente. Não acuse nenhum pastor porque o seu filho ou sua filha agora serve a Jesus e não quer mais usar maquiagem, não quer mais usar batom, não quer mais usar isso, não quer mais colocar o pecado. Não acuse porque você pagará muito caro diante de Deus. Você pode levantar contra o homem de Deus aqui, mas você vai pagar muito caro diante do juízo de Deus. Certo? Então esta é a razão. Que Deus tenha misericórdia de cada um. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o arrebatamento é iminente. O pavio chegou na pólvora e a qualquer momento o arrebatamento acontece. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.